Todo ano de eleição, o TSE bombardeia a televisão com propaganda da urna eletrônica. Eles anunciam aquilo como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Oh! A urna eletrônica brasileira é uma urna que é motivo de piada no mundo inteiro. Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o 2º maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado é a democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição, eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades praticamente eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? A fraude totalmente inviável. Se não for um erro do eleitor, o que pode ser? Nós não trabalhamos com outra hipótese. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil.
que a reportagem da Band mostra que a urna pode ser manipulada e permitir grandes distorções no resultado eleitoral. O presidente do TSE, ministro Aires Brito, que sempre aparece na imprensa dando declarações as mais variadas, surpreendentemente desta vez não quis falar sobre o assunto de sua alçada. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? A urna eletrônica, portanto, é uma ferramenta para a preservação desses políticos que estão aí. Como é que se pode falar em democracia numa eleição de cartas marcadas? Muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, que o sistema é muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Sem transparência na votação, sem transparência na apuração, na fiscalização, na auditoria dos votos, é virtualmente impossível, é totalmente impossível você ter certeza de que aquela votação reflete a vontade dos eleitores. Vejam só essa revista intitulada, que tem o nome de... eu nem sei o nome dessa porcaria. Em Dia, que traz na capa o apedeuta e a abobada. Eles apresentam, senhores, como sendo um grande físico, o senhor Paulo Camarão, dizendo aqui, do alto de quem é reconhecido mundialmente por ter feito a urna eletrônica no Brasil. Pois bem, o senhor Paulo Camarão é réu de cadeia, é réu de polícia no Equador, porque ele foi fraudar a eleição lá no Equador em urna eletrônica, só que o Equador não é o Brasil. Ele não tinha sustentação dos juízes e promotores que tem aqui no Brasil para promover a fraude. Ficou em cana no Equador comendo com a mão quase um ano e volta para o Brasil, onde é apresentado como grande inventor da urna eletrônica brasileira, apresentado como físico de renome internacional. Que corremos sérios riscos de muitas fraudes por conta da impossibilidade da fiscalização efetiva dos registros dessa urna eletrônica. Ao senhor Paulo Camarão e ao outro palhaço de nome Giuseppe Giannino, que são os responsáveis pelo controle técnico das fraudáveis urnas brasileiras. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? Se estes desgraçados são brasileiros, eu sou argentino. Esses dois senhores, enquadrilhados com os ministros Carlos Veloso e Nelson Jobim, esse sim, famoso estelionatário confesso. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? Toda essa multidão de pátrios irmãos, do Nordeste até o Sudeste, até o Sul, até o Acre, feitos todos de palhaços em eleições fraudadas, há mais de 10 anos neste Brasil. E espero que nós possamos nos juntar num grande movimento pelo voto impresso já. Ah, vai chegar o dia de glória, pode ter certeza. Da palavra, o ilustre deputado Fernando Chiarelli, PDT São Paulo. Senhor presidente, povo do Brasil que nos escuta desde lá da Rondônia, desde lá da Roraima, no Acre, até o Pernambuco, até o Rio Grande do Sul, nas fronteiras. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica,
é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O João Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, porque já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje, a liderança, meus amigos do Nordeste aqui presentes, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são... Esse aqui é o grande. Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder. Para terminar, não. Muito obrigado a Vossa Excelência. Não, para terminar, por favor. Bom, o Stallone, quando veio ao Brasil, falou que roubam, que destroem tudo que é do brasileiro, e ainda ele fala muito obrigado. E não falaram das urnas para o Stallone. O De Gaulle, quando veio ao Brasil, falou que o Brasil não era sério. E não falaram das urnas eletrônicas para o De Gaulle. Mas vou já para o gabinete também, viu? Aos meus amigos alemães, Tá bom, obrigado. Deutschland, Tá bom. Ich liebe dich.